ela tem ajudado muita gente na busca do encontro pessoal. Conhecer a si mesmo, diz ela, é tarefa árdua, mas isso é fundamental. Na tribuna desta noite, a terapeuta emocional Cidinha D'Agostino, autora do livro Ter ou Ser, eis a nova questão. E na bancada, a jornalista da revista Bons Fluidos, Lina Barbosa. O Tribuna Independente desta noite quer ajudar você a se encontrar e, consequentemente, a viver melhor. Então você participe a partir de agora e participe pelo nosso e-mail. Paulo, muito boa noite. As pessoas podem participar a partir de agora. A partir de agora, Dalcides, uma boa noite a você, uma ótima noite ao telespectador do Tribuna que sempre participa aqui com a gente. Aqui no Tribuna, você já sabe, você faz o programa conosco. A gente está falando de identidade emocional. Você se conhece bem? Você tem alguma dúvida sobre sentimentos, valores? Você tem alguma dúvida sobre felicidade? Então, tribuna@redevida.com.br é o e-mail, você manda com o seu nome e a cidade de onde você nos escreve, que a gente lê aqui no programa hoje. Quero iniciar dando boa noite a Cidinha D'Agostino, que é terapeuta emocional e autora do livro Ter ou Ser, eis a nova questão. Cidinha, seja muito bem-vinda e boa noite. Boa noite, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com você. E eu recebo também na nossa bancada Lina Barbosa, jornalista da revista Bons Fluidos. Ela que é a editora-chefe da revista, que a gente encontra em todas as bancas, né? Sim, todas Muito as boa bancas. noite. Boa noite, eu também agradeço o convite de estar aqui para discutir um tema tão importante. Então a gente vai começar discutindo esse tema que é tão importante com a primeira pergunta que já vem do título do livro. Ter ou ser? Eis a nova questão. Cidinha, quando você pensou nesse título, eu queria entender um pouquinho mais onde que está a nova questão. Porque ter ou ser é uma reflexão que vem já há séculos na filosofia. Mas qual é a nova abordagem que você traz? Sim, veja bem, é um olhar identificando o perfil masculino e o perfil feminino. Nós temos 3 ciclos de desenvolvimento psicoemocional e no primeiro ciclo, a mulher, ela tem uma impressão que ela fica na primeira etapa desse primeiro ciclo que completa aos 7 anos. O que acontece? Essa ideia de ficar nessa primeira etapa, ela tem uma mente quantitativa porque ela tem uma ideia de falta. E essa ideia de falta faz com que ela queira completar, que ela queira resolver, que ela queira dar sequência a essa ideia do ciclo. Já o menino, ele tem uma ideia de falha, porque ele sai dessa primeira etapa, ele vem para a segunda etapa, mas esse transporte da primeira para a segunda etapa, ele tem uma ideia de falha. E ele começa a qualificar as coisas. Então, a mulher tem uma ideia de quantificar e o homem tem uma ideia de qualificar. Isso absolutamente todas as coisas. Muda os valores. Vamos dar um exemplo bem prático para a gente entender a questão de qualidade e quantidade. Sim, absolutamente tudo. A mulher, ela tem uma ideia de quantificar amor, quantificar finanças, quantificar trabalho. Ela tem uma ideia de quantificar para suprir essa ideia de falta. Já o homem, ele tem uma ideia de qualificar para verdadeiramente desfazer essa ideia de falha. Então, ele tem uma ideia de tudo o que ele se propor a fazer, ele tende a querer fazer o melhor. Como é que a gente pode conhecer um pouco mais? A gente sempre sabe que a mente humana, ela é repleta de surpresas e de desafios. Entender a mente humana pode ser impossível, mas como é que a gente pode conhecer um pouco mais? O que significa conhecer um pouco mais, que você se propõe no seu livro, conhecer um pouco mais a mente humana? Veja bem, nós temos o consciente, que já chama consciente porque tem consciência das coisas, e o inconsciente, que não tem consciência. O nosso consciente, ele trabalha no esquema sensorial. Então, ele trabalha com os 5 sentidos. Tudo que nós vemos, ouvimos e sentimos no toque, cheiro e paladar, nós fazemos pensamentos. O pensamento é imagem e essa imagem, ela dá origem a um sentimento. Sempre. Aquilo que eu penso me motiva a fazer um sentimento. O sentimento não é imagem.
mas ele suscita novos pensamentos e que dá origem à fala, que também é imagem. Veja bem, o consciente, ele trabalha guardando essas imagens, fazendo os conceitos. Essas imagens, elas vão para o inconsciente, e o inconsciente não trabalha nem com razão, nem com emoção. Ele trabalha armazenando essas imagens e a quantidade e qualidade dessas imagens é que vai determinar a nossa crença, positiva ou negativa. Esses padrões de pensamentos, que são imagens sucessivas e recorrentes, elas vão determinar o nosso comportamento. Então, tudo aquilo que nós temos como padrão de pensamento vai motivar o nosso comportamento. Então, o nosso comportamento está vinculado ao nosso padrão de pensamento e o nosso sentimento está vinculado ao nosso pensamento. E que esse comportamento vai originar um acontecimento. Então, veja bem, começa pelo pensamento, vai para o pensamento, para a fala, padrão de pensamento, comportamento e acontecimento. Então, tudo que acontece na nossa vida, começamos pensando. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que penso negativamente, eu vou naturalmente atraindo coisas negativas. Exatamente, exatamente. Isso é verdadeiramente o que acontece. Porque o nosso pensar negativo, eu criei uma imagem negativa e mandei para o meu inconsciente. Tudo aquilo que eu penso é imagem, eu mando para o meu inconsciente. Então, mesmo aquilo que eu penso negativo a respeito de outra pessoa, eu estou criando imagem na minha mente. Okay. E aquilo que vai determinar a minha vida. Com a palavra, a editora-chefe da revista Bons Fluidos. Pois não, boa noite. A respeito disso que você estava falando, sobre criar pensamentos negativos, porque no seu livro você começa a abordar a questão do primeiro ciclo. Então, a nossa mente, ela começa a criar esses pensamentos, a formatar essas crenças já lá atrás, na infância. Eu vou fazer uma pergunta assim, como que a gente faz para quebrar esses paradigmas, para quebrar essas crenças, porque nós vamos criando crostas dentro de nós mesmos, em função dessas crenças negativas. E vamos repetindo, repetindo, repetindo. Então, a minha pergunta é, na prática, o que nós podemos fazer para mudar? Veja bem, Helena, a física quântica, ela afirma que se nós verbalizarmos o contrário daquilo que identificamos como ruim na nossa vida, como você colocou como crostas, então eu identifiquei uma situação negativa na minha vida, um comportamento ou acontecimentos recorrentes. Então eu tenho crenças erradas no meu inconsciente. A física quântica afirma que se eu verbalizar mais de 3 vezes no dia, então mais de 3 vezes significa repetição. Se eu repetir mais de 3 vezes, numa sucessão de 60 dias, eu fiz um novo padrão de pensamento, uma nova crença. E aí o meu inconsciente vai trabalhar com essa nova imagem. Por exemplo, se eu digo ao longo do dia, eu sou burro, nossa, como eu posso fazer isso? Eu sou burro mesmo. Eu vou repetindo isso. Tem uma influência direta? Direta. Absolutamente direta. Porque quem questiona, quem reflete, é o nosso consciente, que tem consciência. O inconsciente, ele não tem essa poder de observar razão, emoção. Ele conhece a ação. Então, ele não sabe se aquela imagem que eu estou mandando para ele é boa ou ruim, se é certo ou errado, se é verdade ou mentira. Então, se eu mando imagens recorrentes negativas, certamente ou eu estou alimentando já uma crença inconsciente ou estou criando uma crença negativa. Ok. A partir de agora, você, telespectador da Rede Vida, sintonizado com a gente, o espaço é seu, que é a característica primeira do nosso programa, que você seja o protagonista, que você participe, que você envie comentários e perguntas. Vamos à primeira questão da noite. Então, a primeira questão da noite vem de Aparecida, aqui no interior de São Paulo, vem da Ângela Scarpelli, e ela pergunta assim: tenho a tendência de desanimar, ela diz primeiro, né? Tenho a tendência de desanimar sensivelmente depois de receber críticas. Como consertar essa minha característica?
Querida Ângela, veja bem, as tendências já são, obviamente, por conta daquilo que você tem determinado dentro de você. O primeiro passo é descobrir o amor próprio. O amor próprio verdadeiramente não é egoísmo. O amor próprio é você descobrir em você o valor que Deus te deu. Então pense profundamente. Todas as pessoas têm o direito de pensar o que quiser, porque você tem o direito de pensar o que quiser sobre você. Então pense o melhor a seu respeito. Pense o melhor a respeito das coisas. Pense o melhor a respeito da vida. Eu te garanto, assim será. A mudança começa pelo pensamento, é isso? Sim. Vamos à pergunta. Eu queria fazer uma colocação que todos nós temos as nossas limitações, né? Somos seres humanos e temos defeitos e qualidades. Sim. Né? A minha pergunta, assim, como a gente, antes de mudar esse padrão do pensamento, né, e de afirmar o tempo todo, senão como a física quântica determina que você falando várias vezes uma mesma frase, aquilo vai embute e se torna negativo. Mas como você conseguir identificar as suas dificuldades e aceitá-las? Porque talvez quando a gente aceita as nossas sombras, quando a gente entende que nós não somos perfeitos, a gente consegue lidar melhor com isso e facilita mais o caminho para a mudança. Como é que é isso, Cidinha? Verdadeiramente é isso. Então, toda mudança, nós temos que primeiro identificar, então nós temos que usar a razão, nós temos que querer, usar a emoção e nós temos que agir, a ação. Nós temos que ter essa sintonia da razão, a emoção e a ação. Não é questão de negar a realidade, é saber que eu posso criar uma realidade nova. Então, se eu tenho alguma situação, algum comportamento, algum acontecimento que me traz tristeza, que me traz aflição, certamente eu tenho um padrão negativo. Então, verdadeiramente entender. Bom, eu não necessariamente tenho que fazer todas as coisas que outras pessoas fazem, mas eu posso melhorar de forma que eu posso me sentir muito melhor e ter uma condição do meu meio, fazer com que o meu meio fique muito melhor. O Bruno Almeida, de São José do Rio Preto, ele diz assim: até que ponto, Cidinha, nós devemos nos render a um tipo de comportamento, mesmo que contrário ao nosso ideal de vida, para fazermos parte de um grupo social e não ficarmos à margem da sociedade? Isso tem um peso. Veja bem, isso é uma escolha muito pessoal, né, Bruno? Veja bem, aquilo que você determina como limite é muito pessoal, é um valor seu. Se te incomoda, você pode mudar, você tenha certeza que você pode mudar. Eu tenho experiência de consultório, eu tenho várias situações que eu vivenciei junto com pessoas. Então, agora, a escolha é sua. Absolutamente ninguém vai determinar isso para você. Deus nos fez livres, com livre-arbítrio. Mais uma coisa, você pode ter certeza que você pode mudar aquilo que você quiser mudar, aquilo que você identificar que quer mudar e aquilo que você se dispor a mudar, que é verbalizar o contrário daquilo que você identificou como ruim na sua vida. Mais perguntas e telespectadores. Mande também a sua tribuna@redevida.com.br com seu nome e a cidade de onde você escreve. Faça como a Laura Bettina de Manaus, que pergunta: existe algum exercício ou hábito que me motive mais para realizar as minhas tarefas diárias? Laura, veja bem, novamente é essa situação. Se você se vê diante de uma situação que te traz desgosto, de uma situação que te desmotiva, você tem que falar o contrário. Porque se você verbaliza aquilo que é ruim, você certamente está alimentando essa situação. E você não vai sair dessa situação. Lembra, você pode mudar.
É com você, meu bem. Você pode. Então faça isso por você. Pense todos os dias naquilo que você quer. E assim vai acontecer. E quando não acontece? Em alguns casos, por exemplo, que a pessoa pensou positivo, escreveu positivo, grudou lá na geladeira o positivo e acaba não acontecendo. Por que é que não acontece? Porque ela não acreditou verdadeiramente que isso pode acontecer. Porque se eu penso, né, vamos dizer, eu repito várias vezes que eu quero tal coisa, mas se eu junto com isso pensar, não é possível. Então eu faço um pensamento positivo e um negativo. Um positivo e um negativo. Obviamente, o que vai continuar mandando é aquilo que eu tenho de negativo, que já estava determinado no meu inconsciente. A Vanilma, de Teresópolis, no Rio de Janeiro, ela diz assim: eu sempre fui muito alegre, disposta, fazia todas as minhas atividades com entusiasmo. Há 2 anos e meio, passei por uma separação muito traumática. Quanto tempo vou demorar para voltar a sorrir por dentro e ter ânimo novamente para fazer compras, ir a festas, sair, enfim, me sinto apagada para tudo e o que pensar para conseguir reagir? Vanilda, querida, a mulher lida com a ideia de falta. Então, o primeiro passo é você descaracterizar essa ideia de falta. Porque enquanto soar falta para você, você vai ficar com essa tristeza querendo compensar. Então, compense de uma nova forma. Ao invés de você ver, olha, agora não tenho mais o companheiro, você pensa, quanto tempo eu tive esse companheiro? Então, a ideia de falta vai ser substituída pela ideia de suprimento. E nesse momento você vai se descobrir, eu existo. Não é outra pessoa que determina o seu amor próprio. Amor próprio chama amor próprio. É com você. Qual que é você falou de autoconhecimento, qual que é o melhor caminho para a pessoa se conhecer mais? É observar o que ela pensa, o que ela fala e o que ela faz. Então, se eu tenho pensamentos recorrentes negativos, se eu tenho falas recorrentes negativas, se eu tenho comportamentos recorrentes negativos, certamente eu tenho muitas crenças negativas no meu inconsciente. É daí, observar os pensamentos, ficar atentos aos nossos pensamentos, ficar atentos às nossas falas, porque a nossa palavra tem imagem. Porque nós não entendemos uma fala uma língua estrangeira? Porque nós não temos associado a esse som uma imagem. O momento que eu identifico a imagem nesse som, eu comecei a fazer entendimento. Então é observar se eu tenho pensamentos positivos ou negativos, falas positivas ou negativas, comportamentos positivos ou negativos. Isso vai direcionar o que eu tenho como padrão de pensamento. Então, esses padrões de pensamento, quando eu tenho uma dúvida, porque eu acho que a gente tem que tentar, né, mudar os nossos padrões, mas quando essas crenças são muito enraizadas, né, eu acho que no mundo que a gente está vivendo, com muito caos e desarmonia, a gente fica muito centrado nisso. Não seria um dos caminhos, talvez, tentar acessar um pouco o divino que há dentro de cada um de nós, né? Quando a gente começa a se conectar mais com a nossa essência mais pura, talvez a gente enxergue esses problemas, porque nós temos o bem e o mal dentro de nós. Todo mundo tem. Mas a gente tem que passar a observar mais o que é qualidade. De repente eu sou uma pessoa controladora, né? Mas eu tenho ética, eu sou uma pessoa justa. Então, não seria começar a mudar esses padrões e essas crenças, a gente começar também a observar mais e olhar, não, eu tenho defeitos, mas eu tenho essa qualidade. E aí, quando você começa a se apropriar dessa qualidade que você tem, já é um caminho para você começar
a mudar e mudar esse padrão de pensamento e pensar coisas melhores e mais positivas. Com certeza. O divino absolutamente é tudo. Eu creio que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo parte dessa ideia, imagem e semelhança. Então, Deus é perfeito, poderoso e eterno e nos fez assim. Acontece que o dia a dia vai nos mostrando caminhos que não são vinculados a essa ideia perfeita que é Deus. Mas esse é o caminho. É descobrir as nossas qualidades, porque isso vai facilitar a nossa descoberta do amor próprio. Descobrir esse valor que Deus já nos deu. E isso verdadeiramente vai nos motivar a fazer essa mudança. Porque essa mudança necessita dessa disposição. Quem faz a pergunta é a Márcia Maria, de Campina Grande. Ela diz assim: eu gostaria de saber se um comportamento ou forma de pensar negativa pode atrair pessoas que me diminuam. Veja bem, o que acontece, Márcia, é que a gente parte de um outro ponto. O que você tem dentro de você é que dita a regra na sua vida, que direciona a sua vida. Essas pessoas chegaram até você porque você as atraiu. Semelhante, né? O que é semelhante atrai. Então, você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se você tem um pensamento negativo dentro de você, esse pensamento vai estar em sintonia com essa pessoa que você atraiu para a sua vida. Mas, de novo, eu te digo, você pode mudar. Mais perguntas e telespectadores, vamos lá. Pergunta que nos chega agora vem de Apucarana, no Paraná, do Adolfo Teles. Ele pergunta, ele conta a sua história. Sinto que em muitas situações da minha vida me encontro preso ao passado, como se encontrasse conforto em memórias antigas. E aí ele pergunta, acredito que isso pode me fazer mal e eu quero saber como me libertar disso. Veja bem, Adolfo, o passado é passado. Nós não mudamos o passado, mas nós podemos mudar o olhar para esse passado. Então, se você olha para esse passado e vê com tristeza, você já está criando imagens negativas. Mas você pode olhar para esse passado e falar, bom, eu passei por isso, não é tão bom, mas isso me fez ser melhor, me fez ver uma outra situação, a situação de uma outra forma. Eu digo para você, a dica é não se ver prejudicado, é não se ver vitimado. Deus não faz ninguém inferior, ninguém menos, ninguém com carência de alguma coisa. Então, todo valor, toda dignidade, toda importância Deus já te deu. Então, comece a olhar para isso. E isso vai determinar esse valor na sua vida. A Regina de Cruzeiro quer saber, mas a resposta virá depois do intervalo. Ela quer saber a respeito do perdão. Quais são os efeitos do perdão ou da falta de perdão na própria vida? A gente vai fazer um rápido intervalo. A gente já volta já já. Nesta noite em que recebemos Cidinha D'Agostino, que é terapeuta emocional, e Lina Barbosa, jornalista da revista Bons Fluidos. E você vai em casa, você que está participando e enviando a sua pergunta, receber de presente, se por acaso você for o escolhido pela nossa produção, você vai receber essa revista e você também vai receber o livro Ter ou Ser, Eis a Nova Questão, de Cidinha D'Agostino. Meus amigos, eu terminei o bloco anterior falando da pergunta da Regina de Cruzeiro, então eu volto com a pergunta e encaminho para a Cidinha. A pergunta é sobre o perdão. Ela quer saber quais são os efeitos do perdão na vida da gente ou o não perdão, o que pode ocasionar. Veja bem, o perdão não é uma questão emocional, é uma questão racional. Porque o acontecido criou uma imagem na nossa mente. E essa imagem, ela não está sendo negativa para quem provocou
esse acontecimento. Ela está sendo negativa para quem está recorrentemente pensando nela. Então não é uma questão emocional, é uma questão racional, porque quem vai ser beneficiado com o perdão é a própria pessoa. Então não é uma coisa assim simples, eu sei, é uma situação divina, mas se você entender que aquela pessoa fez o que pôde, não teve condição de fazer nada melhor, você vai começar a olhar para você e vai prestar atenção. Essa mágoa eu estou criando na minha vida, eu estou repetindo. Então, Regina, o que eu sugiro para você é dizer, eu perdoo com amor tal pessoa ou tal situação. Eu perdoo com amor, eu perdoo com amor. Se você repetir isso, você vai sentindo essa necessidade de perdoar e essa sensação de que o perdão te liberta daquilo que te cativa, obviamente, que é a situação negativa. A gente fez uma matéria para entender um pouquinho mais o que é que as emoções fazem no corpo da gente. Vamos conhecer, vamos lá. Tristeza, mágoa, raiva, frustração, decepção. Todos nós estamos sujeitos a sentimentos como esses. Quem é que nunca se desentendeu com alguém e ficou alimentando, mesmo depois da briga, aquele sentimento de rancor, de vingança? O acúmulo das tensões e das preocupações do dia a dia pode afetar a saúde. Então cuidado, o estresse emocional pode virar doença e tem nome: somatização. É a transformação do sofrimento psíquico em sofrimento físico. O soma é o nome grego para o corpo e no contexto da psiquiatria e, portanto, da medicina ocidental atual, somatização é quando qualquer ansiedade, angústia, sofrimento psíquico se converte em sintoma físico. Ao longo da vida, todas as pessoas apresentam alguns dos sintomas da somatização, já que é um processo humano natural. É comum, por exemplo, o nervosismo, a apreensão antes de uma prova, e que pode provocar algum efeito imediato no organismo. Segundo a psiquiatria, o que caracteriza a somatização como uma patologia, ou seja, uma doença, é a duração, a intensidade e o grau de prejuízo que ela provoca à vida do indivíduo. Cerca de 5% da população sofre de somatização. Nesses casos, é comum o aparecimento de doenças como fibromialgia, síndrome do colo irritável e cefaleia tensorial. Em situações mais extremas, de estresse prolongado, de ansiedade prolongada, ou de sensibilidades específicas, vão surgindo outros quadros. A asma nervosa, as diabetes de origem psicossomática, alguns quadros dermatológicos como a psoríase e o vitiligo têm frequentemente origem emocional, algumas enxaquecas e uma série de distúrbios psicossomáticos a gente considera como uma manifestação mais grave de somatização. Equilíbrio entre corpo e mente. A medicina milenar chinesa não diferencia a saúde emocional da física e a acupuntura é uma das técnicas que ajuda a aliviar os sintomas. É o que explica o Dr. Hong. Muitos pacientes hoje, devido ao contexto socioeconômico, profissionais, então vêm com queixas de estresse, ansiedade, distúrbio de sono. O que se faz com a acupuntura? Então, cada tipo de queixas tem um tipo de tratamento específico. Exemplo, ansiedade, estresse, depressões, muitas vezes nós usamos ponto aqui na frontal. Essa zona aqui, os pontos, ou seja, ao se estimular pela agulha ou pelo contato físico, gera liberação de endorfina, serotonina no seu cérebro, funciona como calmante. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente de que forma que a acupuntura vem ajudando no seu tratamento. Pois não, eu já faz 3 anos que eu estou aqui com o Dr. Pai e não falto. A persistência é muito grande e muito boa para a gente sarar. Eu sarei completamente dos meus joelhos, que eu tinha artrose e já estava bem adiantada porque eu estava até mancando um pouco. E não falto, gosto muito. Quando não estou aqui em São Paulo, que eu viajo muito, eu sinto muita falta da acupuntura. Ela é nota 10. Para cada queixa, aí já existe um esquema de tratamento específico. Mas muitas vezes a gente combina as duas técnicas junto. Tá? Aí, por quê? Senão
para paciente que é poliqueixoso, tipo fibromialgia, tem dor de cabeça, tem insônia, tem falta de ar, aí você vai enfiar 1000 agulhas no nosso paciente, né? Então, um bom médico de acupuntura sabe combinar as técnicas, usar menor número de agulhas para atingir o efeito geral e específico de forma geral. O objetivo do nosso programa é ajudar você a pensar e a mostrar visões diferentes. O padre Jonas Eduardo, de Londrina, no Paraná, diz assim: há, porém, algumas situações em que apenas o pensamento positivo não pode modificar, não pode melhorar. Se fosse assim, por exemplo, bastaria que os 3 bilhões de pobres do mundo pensassem positivamente e não teríamos mais miséria e pobreza. Há doenças psicossomáticas em que os estados de ânimo influenciam na evolução do quadro, mas há outras que são apenas somáticas, por exemplo, uma cegueira de nascença, e que não pode ser modificado pelo pensamento positivo. Cidinha, você concorda comigo? Sim, padre, concordo plenamente. Agora, o que acontece é que a felicidade, que é a nossa busca principal, não está determinado em questão financeira. Eu conheço muitas pessoas que são pessoas pouco abastadas, que são muito felizes. Então, precisa ver qual é a necessidade de cada um, o que cada um busca verdadeiramente. Se aquela pessoa se sentir capaz de fazer essa mudança, ela vai fazer, padre. Agora, existem questões, né, que são alheias aos nossos entendimentos, que eu acredito que seja divino, que, portanto, necessita de pessoas com situação X e Y financeira, para que aconteça essa troca, mas a felicidade não está vinculado a isso. O Carlos Alberto, e agora aqui a gente vai começar uma série de perguntas com respostas bem curtinhas para a gente dar conta dessa infinidade de e-mails, certo? Carlos Alberto pergunta assim: qual a relação das dependências químicas com os pensamentos negativos? Veja bem, a dependência química é uma coisa meio complicada para a gente falar rapidinho, mas ela está muito relacionada àquilo que a criança entendeu na infância. Não quer dizer que ela teve uma infância sofrida, mas ela entendeu uma infância sofrida. E isso determina a busca de situações que no caso, a dependência, né, química, que faça uma ideia de fuga, de ela não se sentir tão triste, tão amargurada. Mas isso é uma questão que tem que se falar com muito mais tempo. Vamos a mais questões de telespectadores. Pergunta que nos chega agora, aproveitando o Dia dos Namorados que se aproxima, vem a mensagem da Fernanda Siqueira, de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Ela diz assim: sou uma pessoa muito ciumenta e eu e meu namorado até terminamos por conta disso, ela diz. Voltamos, mas sei que preciso de ajuda. Como controlar esse ciúme? Veja bem, querida, o ciúme é uma falta de segurança. Então, a primeira coisa é você começar a se sentir segura na relação. Se você se sente insegura, você predispõe a conflitos, a deixar o moço também insatisfeito. Então, traga a ideia de amor próprio, traga a ideia de capacidade, traga a ideia de interesse próprio. Quanto mais você se interessar por você, mais você tem para dar. E você não vai ficar presa à ideia do outro. Lina? Sobre essa questão, bom, eu acho que ela tem muito a ver com o sentimento de dependência, né? Que geralmente a gente cultiva dentro de nós. Eu, assim, concordo com você em parte, mas eu acho que a questão do ciúme é uma questão complicada, sim, e eu acho que talvez esteja também ligada aos padrões da infância. Talvez a gente não sabe, né, em que moldes essa pessoa que é ciumenta, né, foi criada, como é que foi a relação dela com o pai. Então, eu acho que assim, precisa investigar mais, né, o que se passa na cabeça da pessoa que é extremamente ciumenta.
Porque o ciúme, ele também faz parte, né? Mas esse é um caminho que a gente faz sozinho ou é um caminho que necessariamente precisa buscar ajuda? Ah, sim, a ajuda é muito importante, né? Agora, verdadeiramente, a criança aprende imitando. Então, por que nós temos muitas situações de cópias, né? A gente copia os pais. Porque a criança, ela aprende com aquilo que os pais né, têm como convivência ali. Então, se ela vem de um berço onde a mãe era ciumenta, onde aconteciam algumas situações desse tipo, provavelmente ela vai ficar mais insegura. Mas não que ela não possa fazer mudanças, ela pode fazer mudança. Ela tem que descobrir que nós não somos cópias, Deus não faz cópias. Então, você tem livre-arbítrio. O Luiz Augusto, ele é de Santa Catarina, ele diz assim: eu gostaria de saber se há algum exercício para controlar o déficit de atenção. Bom, aí não só exercício, como provavelmente precisa ver em que situação é esse déficit, porque às vezes precisa de uma intervenção medicamentosa. Então, se for uma situação, vamos dizer, branda, ele tem que se atentar, só isso. Pôs o copo aqui, prestar atenção que pôs o copo. Se eu tenho costume de colocar esse copo com essa mão, passa a fazer com essa, porque você vai começar a se atentar. Se você fecha a porta com a mão direita, começa a fechar com a esquerda. Começa a fazer coisas que não são tão habituais para você começar a prestar atenção. Vamos lá, mais perguntas de telespectadores. Pergunta agora, vem de Campina Grande de novo, na Paraíba, Marinalva Diniz, ela nos pergunta: Cidinha, você disse que quando ocorre uma coisa ruim, temos que mudar pensando positivamente. Não tem de haver primeiro um período para que possamos digerir o acontecimento, para então mudarmos o padrão de pensamento? Veja bem, Marinalva, isso é pessoal, não é? Não é uma mágica, é um processo. Então, lembra que nós falamos que a física quântica afirma que em 60 dias, se a gente repetir, então repetição significa mais de 3 vezes, sucessivamente, com 60 dias você muda o seu padrão de pensamento. Então você já vê que não é uma mágica, é verdadeiramente um processo. E você tem que se dispor a esse processo, essa mudança. Agora, se você demora para começar o processo, você adia o processo. Então, quanto antes você começar, mais rápido você vai ter o seu benefício. O Samuel pergunta assim: a minha vida hoje está muito ruim, eu não me entendo com a minha esposa, eu perdi o emprego, não acredito mais no amor, me parece que eu não tenho mais nada a fazer. Eu sei que tenho que mudar, mas eu não consigo. E agora? Samuel, o primeiro passo é saber que você consegue. A mulher, ela tem uma tendência em lidar com o antes. Então, ela prepara, previne, preocupa. E o homem, ele tem uma tendência a lidar com o depois, do experimento para o depois. O que acontece é que, às vezes, vamos dizer, a impertinência da mulher, nessa necessidade de fazer a coisa acabar, resolver, completar, faz com que o homem se sinta desanimado. Então, o primeiro passo é você saber, você é capaz, Deus não faz incapaz. Então, presta atenção, você pode. Se você verbalizar eu não consigo, você não vai conseguir. Mas se você começar a pensar, eu consigo, eu posso, Deus me fez capaz, você começa um processo novo de capacidade. Repita, eu sou capaz, eu sou bom o bastante, eu sou capaz, eu sou bom o bastante, eu sou capaz, eu sou bom o bastante. Te garanto, você vai começar a sentir melhor. A Tânia, de Brasília, ela diz assim: o meu pai faleceu no dia 31 de maio e eu estou muito triste e eu entro em desespero pela falta dele, pela culpa dos raros desentendimentos, por não poder ter feito mais. Fiz muito, mas eu acho que foi pouco. Eu preciso saber viver sem ele, preciso enfrentar a morte. O que é que eu preciso fazer? Tânia, querida, lembra, a mulher lida com uma ideia de falta. E a falta pressupõe culpa. Então, cuidado para você não se sentir culpada além da conta. Então, lembra, você fez o que você podia. Se você olha para trás e se culpa, eu podia ter feito mais, naquele momento é o que você podia fazer. Então, parta desse princípio, você fez o que pôde.
E agora é lembrar o que eu tive de tempo com ele, o que eu fiz com ele, todo o tempo que você teve com ele. Traga essa ideia como suprimento e você vai ver que a falta vai sendo descaracterizada e você vai lembrar dos momentos bons e se desculpar daquilo que você não pôde fazer. E nessa temática, a Maria Terezinha Favato, de Paraguaçu Paulista, ela faz um comentário. Ela diz assim: eu perdi o meu filho há 3 meses. Eu estou superando através das orações e com a ajuda dos amigos. Mas de vez em quando digo que minha vida nunca mais será a mesma. Eu estou errada em pensar assim? Querida, isso é muito difícil responder, né? Porque eu sou mãe também. Mas o que você pode pensar? Você contribuiu dando um filho, né? Ele fez a caminhada dele e ele, né, certamente já cumpriu o propósito dele nessa vida. Então, fale para você mesma, ele já cumpriu e eu quero que ele esteja bem e eu quero ficar bem. Infelizmente, essa situação, eu sei, é muito triste, mas você pode, mesmo dentro dessa tristeza, ver o que você pode tirar de melhor. Vamos às últimas perguntas para a autora do livro Ter ou Ser, Eis a Nova Questão, Cidinha D'Agostino. Então, este é o livro de Cidinha D'Agostino sobre a importância do pensamento na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos às últimas perguntas. Então, nesse momento, agora voltando um pouquinho à questão dos relacionamentos amorosos, é a pergunta do Leandro Pato, de Taubaté. Ele pergunta assim: por que algumas pessoas sofrem tanto de amores platônicos? Isso é uma situação pessoal também, né? É muito subjetivo, né? Cada um se vê de alguma forma. Mas eu creio que é a falta de potencialidade que a pessoa dá para ela própria. Se você se vê num contexto que você é capaz, que você pode, eu acredito que isso já é meio caminho andado. A Flávia Francisco, de São José do Rio Preto, ela diz assim que ela é comissária de bordo e a concorrência em minha área é muito grande, mas o meu grande sonho é conseguir um emprego numa companhia aérea. Eu penso muito positivo, sempre me visualizo trabalhando, mas até agora eu não consegui nenhuma entrevista. O que é que pode estar acontecendo? Eu acredito na realização deste sonho do fundo da minha alma, mas ele ainda não aconteceu. Flávia, continue, o processo é esse. Verbalize mais, acredite mais, porque o nosso pensamento é energia e o nosso sentimento é vibração. Então, essa energia, quanto mais intensa for, mais você vibra e mais rápido vem. Não deixe que nenhum pensamento negativo passe por esse pensamento positivo que você já diz ter. Pense verdadeiramente, eu posso. E isso é o que vai acontecer na sua vida, querida. Vamos às palavras finais de Lina Barbosa, que é jornalista e editora-chefe da revista Bons Fluidos. Nessa revista eu estou vendo, inclusive, que a capa é a capa que está nas bancas nesse mês. Isso. E tem um artigo especial, uma matéria sobre luz e sombra. Reconhecer os sentimentos ruins é o caminho para pacificar conflitos. Vamos falar uma palavrinha sobre a revista? Vamos. A revista Bons Fluidos, ela passou ultimamente por uma grande mudança e nós estamos trabalhando bastante com reportagens, não só sobre autoconhecimento, que é um dos pilares, bem-estar e também com matérias sobre atitudes, porque nós acreditamos que quando uma pessoa tem uma boa atitude, seja uma pessoa ou uma empresa que desenvolva boas ações, isso aí é uma forma da gente alastrar uma coisa boa para todo mundo, multiplicar os efeitos positivos e as boas notícias. E a espiritualidade, ela costura todos esses pilares, né, da revista, e essa matéria Luz e Sombra, realmente ela tem muito a ver com o que nós discutimos, com o que a Cidinha falou hoje, né, as perguntas dos leitores, e está bem bacana. A gente vai terminar esse bloco, mas Cidinha, eu queria que, baseada no livro Ter ou Ser, Eis a Nova Questão, que é o seu livro,
você desse a palavra final, a mensagem final para aqueles que estão nos acompanhando. Veja bem, eu acho que o principal é entender que somos escolhidos por Deus. Nós temos um predestino, né? De onde viemos, em que país nascemos, de que pais nascemos, em que condição nascemos. E a época que vamos, isso é o predestino. Agora, eu acredito que aquilo que esse tempo que nós temos, a gente faz uso do livre-arbítrio. Então, lembre, nós somos livres e a ideia de sentirmos cativos não faz bem para ninguém. Traga essa ideia de liberdade, com responsabilidade. E você vai ver que a vida pode ser muito melhor. Eu vou para um rápido intervalo. Agradeço vocês, que a gente faça outros programas trazendo temáticas tão interessantes pelo número de e-mails que eu vi chegando ao nosso programa. Uma boa noite a vocês, muito obrigado. Obrigada, nós agradecemos. A gente faz um rápido intervalo e já volta com a reflexão dessa noite. Ter ou ser? Como conciliar essas duas dimensões da vida? Já já a gente volta. A questão do ser ou do ter quase sempre se caminha para o campo filosófico da reflexão e é comum dar destaque ao ser e a importância do ser no mundo marcado pelo consumismo, pelos apelos do ter. Mas hoje eu quero refletir de forma bem prática sobre o ter, a busca e o processo de algo que seja meu, algo com um valor estipulado e socialmente e fruto de uma conquista pessoal. Amigos, não é feio ter e não há culpa no ter. É algo digno, é direito de todo e qualquer ser humano. Os regimes autoritários, por exemplo, impediram ou negaram esse direito em nome de uma ideologia, mostraram-se obsoletos, inadequados ao homem de hoje. A grande questão é outra. Como é que a gente pode ter sem deixar se apegar o coração ao objeto? Ter e continuar a viver a liberdade interior. Esse é o grande desafio. Ter algo e não prender o coração a isso. Não se iludir, colocando todas as certezas no objeto adquirido. Por exemplo, ter um carro, ter uma casa, uma reserva no banco, tudo isso pode ser muito bom, são conquistas lícitas. Onde está a questão, o problema? O problema está em perder o equilíbrio e passar a viver a vida para juntar mais e mais, deixando de lado o gosto e a satisfação da conquista. Dessa forma, o ter passa a ser fruto da ganância. E na ganância não se leva mais em conta a ética, os princípios. As coisas passam a ocupar o lugar central. Há uma inversão. O caçador torna-se presa. O avarento já não sente prazer em desfrutar das suas conquistas. Ele vive em função do armazenar, juntar. Torna-se uma batalha sem fim, sem descanso. Eu quero terminar a reflexão chamando a atenção para um ponto importante nessa temática do ter e do ser. Enganam-se os que pensam que esse modo de agir é apenas característico de algumas pessoas ricas ou milionárias. Pode-se viver de forma avarenta, gananciosa, mesquinha, na mais profunda pobreza. O apego não está relacionado à quantidade de bens. O apego tem uma relação direta com a postura de como se vive a vida. Portanto, eu convido você nessa noite a refletir e a libertar-se. Toda forma de escravidão inviabiliza a felicidade e a paz interior. Então aproveite
dessa noite para refletir, pensar e dizer para você mesmo, é tempo de libertação. E essa libertação não acontece a partir de fora, mas a partir de dentro. Liberte-se. Amigos, uma boa noite. Pedro, mais uma vez, obrigado. Sua arte encantando todas as nossas noites. Obrigado. Eu que agradeço, Dalcides. Uma boa noite para todos também. Paulo, quarta-feira tem mais Tribuna Independente. Recebe Vida Alves, a atriz que deu o primeiro beijo da TV brasileira. E além do mais, agora tem que dar um recado, né? Telespectadora que vai receber em casa o livro Ter e Ser, de nossa convidada Cidinha D'Agostinho, além da revista Bons Fluidos, presente da Lina Barbosa, a Vilma de Itaberaba, na Bahia, vai receber em casa. Parabéns. Nossa produção vai entrar em contato com você. Uma boa noite ao telespectador da Rede Vida e até quarta-feira com Vida Alves. Amigos, uma boa noite, muita paz desse coração e amanhã aproveite bem e viva bem o seu dia. Tchau, tchau.